Como se preparar para a segunda vinda de Cristo. A preparação para esse comparável evento envolve vários aspectos, tendo por essência priorizar a vida espiritual em relação a esta vida. Devemos buscar o fortalecimento da fé, sem a qual é impossível agradar a Deus, conforme Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Nossa fé é fortalecida, alimentada pelo contato com a Palavra de Deus, seja pela leitura bíblica diária, seja pela audição de pregações da sua Palavra. Isto lemos em Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela Palavra de Deus. É indispensável o arrependimento dos nossos pecados, praticar os mandamentos e divulgar a Palavra de Deus. É importante congregar e nos mantermos em vigilância, pois o Pai não nos informou o dia nem a hora para que estivéssemos sempre preparados para a sua vinda. Diante dos sinais que vemos a todos os momentos, sobre os quais Jesus nos preveniu, indicando a iminência da sua segunda vinda, tais como apostasia, aumento da iniquidade com consequente esfriamento do amor, guerras, fomes, pestes, terremotos em vários lugares, enchentes, ocorrendo várias vezes em diferentes lugares ao mesmo tempo e sempre aumentando sua frequência e intensidade, não devemos ficar ansiosos, temerosos, pois está escrito em Lucas capítulo 21, versículo 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Isto, para nós cristãos, deve ser motivo de alegria, de alento. Nosso objetivo deve alcançar a transformação da nossa mente e do nosso coração, aproximando-nos de Jesus Cristo, porque assim esse incomparável momento será de alegria, não de temor, como será para os ímpios, onde muitos desmaiarão de terror. A segunda vinda de Cristo, ou parousia, é uma palavra de origem grega significando presença. É habitualmente usada sob o aspecto religioso, referindo-se à volta de Jesus Cristo em glória nos últimos dias. Será um evento público, visível a todos, até os que o transpassaram o verão, audível, pois ocorrerá o som da trombeta de Deus, com grande alarido, repentino, majestoso, quando virá para julgar este mundo e buscar a sua igreja. A nossa relação com Deus é um processo progressivo, o qual tem início na salvação, seguindo-se pelo aprendizado, chegando a uma profunda comunhão com Deus ou santificação. Devemos permanecer em constante adoração a Deus, em comunhão com Ele, o que se traduz por nossos pensamentos, palavras e obras, pois está escrito em Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Jesus nos convida para o buscarmos constantemente
para que experimentemos sua presença e seu agir em nossa vida. Eis o convite de Jesus. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus também nos preveniu que ele não viria trazer paz à terra, advertindo-nos de que sua mensagem causaria profunda divisão entre os homens, chegando a dividir até mesmo famílias. Assim está escrito em Mateus capítulo 10, versículos 34 a 36. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Zaqueu era o chefe dos publicanos, uma classe odiada por seus compatriotas por considerá-los traidores, porque sua profissão era arrecadar impostos para o invasor, para o povo que os oprimia. Todavia, pela narrativa bíblica a respeito dele, aprendemos como é importante o desejo sincero de mudar, perseverando na busca de Deus, a despeito dos desafios à nossa frente, das dificuldades. Esta narrativa bíblica nos faz entender que a riqueza real é ter comunhão com Jesus, o que produz uma fé revelada por obras, exercitando realmente o amor ao próximo, não mais sendo egoístas e ambiciosos. Jesus o viu na intimidade do seu ser, quando ele subiu em um sicômoro, pois tinha baixa estatura, e conhecendo-o, o chamou, porque não lhe é desconhecida a essência do ser humano. A presença de Jesus traz, como ocorreu com Zaqueu, posteriormente em Mateus, luz e salvação, fazendo-o abandonar sua ambição e desonestidade, pois cobrava mais do que era devido, e viver justa e generosamente. Profunda foi a transformação de Zaqueu, porque devolveu o que havia cobrado em excesso, dando aos pobres, como evidência de sua transformação interior, quando passou a ser nova criatura. A Bíblia nos fala sobre Zaqueu em Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 10. E, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E, vendo tudo isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão.
porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Portanto, nosso modo de vida deve impactar relacionamentos, agindo em busca da justiça, deixando para trás a autoexaltação e a vaidade. Existe uma diferença entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. A primeira vinda, para receber sua bênção, era necessária a fé. A segunda vinda se distingue da primeira porque será evidente quando todo olho humano verá. Enquanto a primeira vinda de Jesus foi silenciosa, a segunda vinda será algo espetacular, quando todos saberão que o Filho unigênito de Deus voltou. Assim escreveu Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 a 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor dos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Vemos que Paulo já em sua época esperava o retorno de Cristo, e assim se sucedeu por todas as épocas subsequentes, pois Deus quis que todos estivéssemos prontos para a vinda de seu Filho. Então, por causa disso, diziam os escarnecedores, conforme 2 Pedro, capítulo 3, versículos 4 a 9. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que o dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Enquanto em sua primeira vinda Jesus veio salvar o mundo, em sua segunda virá julgar os ímpios. Eis a grande notícia que Deus nos deixou, registrada em Efésios capítulo 1, versículos 5 a 14. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si do amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Nós, o que primeiro esperávamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade,
o evangelho da vossa salvação. E, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Creia e tome posse dessas palavras. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.